minha esposa me mandou um vídeo. Eu era bem, vou dizer, preconceituoso com palavras gravadas, mas a minha esposa me mandou um vídeo, e naquele vídeo se falava a respeito da morte do filho de Davi, 2 Samuel 12, que Davi errou, o filho dele adoeceu e ele se vestiu de cinzas, sacos, ficou com o rosto na terra, jejuou durante uma semana pedindo a Deus para não levar o filho dele, para Deus curar o filho dele. E quando ele percebeu depois de uma semana que o filho dele tinha morrido, ele se vestiu novamente com as suas vestes reais, ele colocou a sua coroa, sentou no seu trono e foi reinar no povo da melhor maneira, sobre o povo da melhor maneira que ele pôde. E aí eu comecei a pensar, eu ouvi aquele vídeo, comecei a pensar, alguma coisa começou a acontecer na minha mente. E eu comecei a me questionar se aconteceu com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que era pastor de ovelhas, que foi retirado do campo, foi colocado para reinar sobre um povo escolhido por Deus. Se aconteceu com ele, por que não comigo? Em que eu sou melhor do que ele? Por que não comigo? E alguma coisa na minha mente, na minha cabeça ia trabalhando e me dizia assim: se fosse com teu próximo, você teria uma palavra de ânimo, você teria uma palavra de consolo, você diria para ele: Deus vai te dar forças. Agora que é com você, você não tem. Dizer para o outro que fica firme, que Deus vai te ajudar, é fácil. Mas dizer para nós, no pior da nossa prova, da nossa situação de maior angústia, de maior tristeza, dizer para você: Deus vai te ajudar. Aí não é fácil, não. Mas isso começou a passar na minha cabeça. E eu recebi um texto do meu amigo de infância. O texto dizia que a morte não é nada. A morte não é nada. Eu só passei para o outro lado do caminho. Dizia que continue a sorrir daquilo que nos fazia rir juntos. Dizia: eu não estou longe, eu só estou do outro lado do caminho. Dizia que a vida continua sendo, para a gente que ficou, a vida continua sendo bela como sempre foi. E eu saí com aquele texto na cabeça, pensando sobre aquilo, e tudo me tocava, e tudo fazia com que eu pensasse em alguma coisa diferente. E aquele texto começou a trabalhar na minha cabeça, e sabe o que aconteceu? Eu continuo treinando na mesma academia que eu treinava com ele, eu continuo fazendo parte do mesmo clube que eu fazia parte com ele, eu continuo andando de moto como eu andava com ele, eu continuo indo nos lugares como eu ia com ele, eu continuo viajando para lugares que nós ainda não fomos, porque nós gostaríamos de ter ido. Continue sorrindo das coisas que nos fazia rir juntos. Eu queria que alguém me dissesse alguma coisa. Eu queria que houvesse uma voz sobrenatural que me dissesse alguma coisa. Eu queria que alguém chegasse para mim e me explicasse: olha, Rogério, o que aconteceu foi por causa disso. Mas isso não aconteceu. Porque Deus não precisa do homem, Deus não precisa de ninguém para agir, para fazer alguma coisa. Deus ia falando comigo, Deus ia trabalhando na minha mente, no meu pensamento, no meu coração, em tudo que eu ia recebendo, em tudo que ia chegando para mim. E um dia eu fui numa outra igreja que
tinha um som muito ruim. Muito ruim. Eu quase não conseguia entender o que estava sendo dito. Mas eu entendi uma frase. A frase foi assim: Deus respeita o livre-arbítrio, mas as consequências das suas ações, você vai ter que arcar com elas. Eu saí daquela igreja só com essa frase: Deus respeita o livre-arbítrio, mas as consequências você não tem como evitar. E mais uma vez alguma coisa começou a trabalhar na minha mente. E eu falei para mim mesmo: quer dizer que eu posso chegar na beira de um abismo, e se eu escolher dar um passo atrás e sair, ok, eu não vou me machucar. Mas se eu chegar na beira de um abismo e eu escolher pular, dependendo da altura, eu posso me machucar. Se for muito alto, eu posso até morrer. As consequências da minha escolha eu não tenho como evitar nessa terra. Porque se eu optar por pular de um precipício, eu vou arcar com as consequências da minha escolha. Veja, irmãos, o nosso lazer é perigoso. Moto é perigoso. Mas o que matou meu filho não foi a moto. Foi a mistura, foi uma escolha dele de juntar bebida com velocidade. Ele teve vários acidentes, vários. 3 em especial foram bem marcantes. O primeiro de carro. Ele bateu num poste, quebrou o braço, o osso ficou como uma espiral. Ele sofreu bastante para colocar uma chapa de ferro no braço, ficou com cicatrizes, dias sem poder se mexer o braço direito, e ele sofreu a consequência da escolha dele. Segunda vez, acidente de moto, ele teve que amarrar o ombro. Fez a escolha da bebida e da velocidade. E novamente, ele sofreu a consequência, não podia fazer alguns movimentos. E no terceiro acidente, que foi esse acidente, ele ficaria com sequelas. Politraumatismo torácico, sangramento no pulmão. Ele era um menino que gostava de fazer atividade física, muito ativo, não gostava de depender de ninguém. Mas se ele sai daquele hospital e continua aqui conosco, comigo, ele ia sofrer a consequência. E a consequência ele não ia conseguir correr, ele não ia conseguir andar, quem sabe ele não ia conseguir trabalhar, ele ia ficar dependente. E para um menino daquele jeito, que tinha a personalidade dele, seria terrível isso. Então eu pensei: olha quanto eu sou egoísta, porque eu queria que ele estivesse aqui, porque isso seria bom para mim, mas não seria bom para ele. E a minha cabeça trabalhando, e a gente faz escolhas. A fé é uma escolha. E eu escolhi entender, acreditar que Deus poupou ele de passar pelas consequências desse acidente. Deus tirou ele, como diz aquele texto, novamente: vocês estão no mundo das criaturas e eu vivo no mundo do Criador. Então, na minha cabeça, faz sentido que Deus tirou ele, toda aquela tristeza, todo aquele ódio que ele tinha, que ele carregava dentro dele, hoje ele já não tem mais. E para mim, em especial, para eu lutar contra alguma coisa, eu preciso entender. Eu não consigo resistir, eu não consigo lutar contra um sentimento se eu não entender. Então, quando isso começou a acontecer na minha cabeça, eu comecei a entender o que aconteceu. Ele foi poupado de sofrer a consequência
Ele foi poupado disso. E agora? E agora? Entendi que ele foi poupado, entendi que eu preciso tocar minha vida e sorrir daquilo que nos fazia sorrir juntos. Eu entendi que a gente tem que fazer escolhas e a gente vai sofrer as consequências das nossas escolhas. E agora? E agora eu preciso ressignificar, sabe? Eu preciso dar um sentido para isso. E faz parte para mim de dar um sentido para isso. Ressignificar é mudar o sentido. Faz parte para mim de ressignificar isso é dizer para vocês. Dizer para quem não... Às vezes, bom, quem não é crente, cuidado com as suas escolhas. O que matou meu filho foi a bebida e a velocidade. No auge da força, 25 anos, da habilidade, da resistência, foi essa a mistura que matou meu filho. Por isso, toma cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com as escolhas que você faz. Tome cuidado, porque elas terão consequências e você vai ter que arcar com elas. Não submeta as pessoas que você ama ao sofrimento de te perder. Olha para esse pai aqui, olha para mim. Entendo o quanto esse pai sofreu, porque alguém fez a escolha, optou por misturar a bebida com a velocidade. O quanto esse pai sofreu. Pensa aí no teu filho, no teu pai, na tua mãe, na tua filha e alguém que você ama. E por causa de uma escolha sua, você vai submetê-los a passar por essa tristeza de perder você. Jesus Cristo dizia: por amor a eles eu me santifico a mim mesmo. E por amor a eles, por amor às pessoas que eu amo, eu parei de beber. E Deus pegou aquele homem que estava destruído, como um caco, e fez como um vaso na mão do oleiro, e me reconstruiu. E eu estou novamente aqui num processo de aproximação com o Senhor, e faz parte desse processo dizer para vocês: tome cuidado com as opções, com as suas escolhas. Uma coisa, veja bem, uma coisa é o que eu estou te dizendo aqui, e a outra coisa é o que Deus está falando aí no teu coração, porque assim a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do coração. Para mim hoje aqui eu estou falando de bebida, mas aí no teu coração Deus pode estar falando sobre outra coisa. Não submeta as pessoas à dor de te perder. Ah, mas eu só bebo quando eu estou perto de casa. A maioria dos acidentes de trânsito acontecem a menos de 10 minutos da nossa casa. Meu filho morreu a 10 minutos da nossa casa, da casa dele, na verdade. Cuidado com as suas escolhas. Pensa em quem você ama e seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Pode ser a respeito da bebida, ou pode ser alguma coisa que arde aí no teu coração, mas seja a sua melhor versão. Faça a opção de continuar, de ser melhor, de insistir, de seguir, de ir em frente, porque vale a pena. Faça a opção de continuar. Não desiste, não se entrega, continua, segue a tua vida. Existe alguém lá no céu que me achou naquele dia, naquela igrejinha, me achou, eu mesmo, eu sendo
não sendo digno, mesmo eu não sendo merecedor, sendo cheio de erros, mas Deus me achou, e quem sabe Deus também não te acha. E quem sabe hoje você que está aqui, está dizendo também, Deus nunca falou comigo. Se você prestar bem atenção, Deus já falou com você. Não vou me estender muito, mas eu queria deixar essa mensagem para você. Tome cuidado com as suas escolhas. Obrigado pela oportunidade, cara.